Olá, bem-vindos a mais um podcast da Peer. Eu sou a Janaína e nesse mês de novembro estamos tratando de consumo consciente e educação financeira por aqui. É por isso que convidamos Conrado Navarro e Ricardo Pereira, do Dinheirama, um dos maiores canais de referência de educação financeira aqui no Brasil. Tá há mais de 10 anos, né, gente? Não é isso? Pois é, Jana, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui na Pia conversando com vocês. São 12 anos de história com educação financeira. Uau, que legal, hein? São 12 anos, assim, parece que foi ontem, né? Olhando para trás, assim. Sejam muito bem-vindos. Nesse mês de novembro, a gente vê uma enxurrada de publicidade estimulando as compras por todos os lados, né? Então é Black Friday, é 13º salário, todo mundo recebendo um monte de publicidade no e-mail, né? Como é que a gente faz? Tem algum segredo para a gente conseguir sair dessa manada aí, né? Desse consumo desnecessário? Como é que a gente deve agir para não entrar nessa? Legal, Jana. É até engraçado, né? Porque, assim, algumas datas hoje em dia já são, assim, já estão no nosso calendário oficial, né? Então, é legal porque hoje em dia a gente já tem instrumentos, né? Até com uma economia de uma certa... A gente pode até falar com uma previsibilidade real, a gente consegue se programar, não é verdade? Para poder, enfim, fazer os gastos que a gente quer, enfim, construir os nossos sonhos de consumo e tudo mais, sem precisar nos endividarmos para isso. Então, como a gente já sabe que essas datas estão chegando, né? A gente não vai comprar só por conta da data ou por conta do desconto. A gente vai comprar porque é algo que realmente a gente precisa, algo que a gente quer. Então, a gente consegue, dentro desse planejamento, conseguir construir, né, esse nosso desejo para poder chegar nesse momento que aí sim, com desconto, para poder aproveitar. Então, talvez, acho que essa ideia é comprar algo realmente que você deseja, não algo que esteja simplesmente numa promoção. Acho que talvez esse seja uma das grandes sacadas de poder aproveitar aí os descontos, mas a gente precisando de verdade. Tem um detalhe legal aí, né, Jana e Ricardo, que eu acho que o ponto principal é assim, a gente sempre procura encontrar uma justificativa para aquela decisão que a gente tomou. E aí, quando a gente fala de consumo, consumismo, não é diferente. Então, se eu vou comprar ou se eu deixo essa manada me levar, de certa forma, eu vou tentar justificar depois, porque o preço era incrível, ou porque, sei lá, o momento foi propício para isso, porque caiu o 13º, a gente sempre vai encontrar um jeito de justificar. Então, qual que é a alternativa, eu acho, para isso, Jana? É pensar que isso não é necessariamente uma novidade. Todo ano a gente sabe que vem no final o 13º, que vai ter Black Friday. Agora estão entrando com mais datas comerciais por aí. Tem dia do solteiro, tem outras coisas tentando chegar. Pois é. E assim, a gente tem que entender que esses momentos são momentos em que a gente vai estar mais suscetível, porque a gente vai ter, existe um componente emocional. Você está chegando no final do ano, tem o Natal, que tem um significado para muita gente que vai além só dos presentes. Acho que isso é importante a gente comentar, né? Deveria ser mais assim, inclusive pensando na data especificamente, mas virou, por que não, uma data comercial também, então a gente precisa lembrar desse detalhe. E aí você tem a renovação das esperanças depois que vai virar o ano no Réveillon, então a gente vem com um monte de emoções à flor da pele, e quanto mais emoções a gente deixar tomar o controle, mais a gente vai abrir a carteira sem perceber. Então acho que o que o Ricardo falou é legal, porque assim, eu já sei que vai acontecer assim, né? A gente tá falando especificamente desse ano. Tudo bem, se de repente esse ano o pé já tá na jaca, já se afundou e tá complicado, vamos pensar que daqui a pouco dá pra gente planejar melhor, principalmente pensando daqui pra frente. Janeiro a gente sabe que tem IPVA, janeiro a gente sabe que tem material escolar, final de ano a gente sabe que tem matrícula da escola, tudo são, no fundo, são coisas que a gente já conhece, mas que a gente chega nesse momento, por a gente ter um monte de coisa na nossa cabeça, a gente acaba sendo, vamos dizer assim, fisgado pelas armadilhas que a gente mesmo já sabia que estariam lá. É como se a gente estivesse andando por um lugar sabendo que naqueles lugares aquelas armadilhas vão estar ali. Só que aí, de repente, a gente se distrai com alguma coisa por aqui e a gente cai naquela armadilha que sempre esteve naquele lugar, naquele mesmo trecho, mas que a gente não percebeu porque a gente estava distraído com outra coisa. Quer dizer, tem que ficar muito atento, né? Tem aquela questão das ofertas imperdíveis, né? Quanta gente que compra um monte de coisa sem precisar ali, fala, mas tava muito barato. Nunca mais vai estar aquele preço, né? Tipo assim, eu me afundo, arrebento meu orçamento com um negócio que eu não precisava porque tava barato. Quer dizer, qual que é o sentido disso, né? Uhum. Não, e sem contar que a gente tá falando de Brasil e a gente sabe que o componente do marketing, da publicidade, em cima de ofertas que às vezes nem são tão ofertas assim, acabam criando, né, dentro da cabeça da pessoa aquela necessidade de comprar. E às vezes você nem acompanhou o histórico de preço daquele produto, né? Então você vai acreditar na promessa realmente de que tá barato. É um ponto delicado, hein, né? Jana? E talvez não esteja. A gente já teve apelidos carinhosos para Black Friday, virou Black Fraud, né, para algumas pessoas, porque
no passado recente os preços subiam antes de cair na Black Friday. Quer dizer, qual que é o sentido, né? Então eu não tô prestando atenção, parece uma oferta exclusiva, mas tá o mesmo preço que tava, sei lá, digamos, 6 meses antes da Black Friday. Então, cadê a promoção de verdade? Então acho que tem que tomar cuidado. E aí a gente pode pegar um gancho depois, se tem mais perguntas legais pra gente, mas assim, de lembrar que ali em janeiro, geralmente, é um mês que pode ser interessante comprar algumas coisas com desconto. Porque muitas vezes os estoques sobem demais pro final do ano e muita coisa morre no estoque na virada. E aí janeiro é um momento que as pessoas estão apertadas de grana, justamente por conta de tudo que a gente tá falando. E aí o estoque tá alto, aí aparecem algumas promoções de verdade. Ah, legal. Então, gente, vamos ter paciência aí e não torrar o dinheiro agora à toa, né? Agora, assim, falando em consumo consciente de uma forma geral, né? Não apenas durante Black Friday, tem muita gente que joga nas compras todas as frustrações, né? A gente estava até comentando sobre isso recentemente, né? Então, tô triste, briguei com alguém e tal, vou lá no shopping, né? Porque eu mereço e tal. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Eu acho que tem um componente que é muito subjetivo, que é difícil a gente criar uma regra, talvez, ou comentar uma maneira que vai funcionar para todo mundo. Porque ele diz muito respeito a como é que essa pessoa tem vivido a sua vida em relação às suas prioridades. Eu acho que o grande ponto, Jana, que a gente precisa levantar, talvez a provocação que a gente pode trazer aqui, vou levantar, ver se o Rick concorda comigo, é que assim, a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo pensando melhor nas nossas prioridades, naquilo que são as coisas realmente importantes para nós. E aí a gente vai perceber que muitas delas a gente vai precisar de dinheiro para poder atingir ou alcançar ou experimentar, viver, enfim, não estou falando só de coisas, né? É importante dizer isso, experiências, momentos e tudo mais. E aí a gente vai entender que uma das prioridades precisa ser efetivamente o dinheiro. Quer dizer, então é aquilo. Quando eu caio numa realidade dessa de consumo para satisfazer frustrações, de certa forma eu estou descontando no dinheiro. E aí eu sou escravo do dinheiro. Eu não tô pensando na minha liberdade, eu não tô usando o dinheiro para conquistar coisas que vão fazer sentido ou que vão me fazer bem. Então eu acho que a gente precisa primeiro inverter a forma como que a gente tá olhando para ele. E isso é uma coisa que vai, obviamente, parece simples no discurso, mas vai além de só pensar nas prioridades. Eu tenho que efetivamente mudar alguns hábitos, construir hábitos diferentes. Quer dizer, isso é um processo de transformação, de reconstrução, mas que passa por essa visão. O dinheiro precisa ser uma prioridade. Por quê? Porque com o dinheiro eu realizo algumas coisas importantes para mim. De novo, não são só coisas pensando em produtos, objetos, consumo, mas experiências, momentos, etc. Então, quando eu aprendo a enxergar o dinheiro dessa forma, aí eu começo a pensar que se eu tomo uma atitude dessa, como você falou, o que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando dinheiro ou eu estou me afastando daquele objetivo, daquelas coisas importantes que eu tinha e que o dinheiro pode me ajudar. Então eu passo a olhar, de repente, o consumo em momentos de muita emoção, de muita tensão, exatamente como ele é, como uma distração. E eu estou ficando mais longe daquilo que eu queria. E aí eu começo a pensar um pouco melhor se faz ou não faz sentido. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Dentro desse sentido, então, é aquela coisa que a gente costuma dizer que é muito importante você ter metas, você ter propósitos, você saber para que você vai usar o seu dinheiro, né? Exatamente, porque o dinheiro em si ele não pode virar uma válvula de escape para todos os nossos problemas, né? Para todas as situações. Normalmente a pessoa que tem, é óbvio que não é via de regra, mas enfim, quando a gente tá falando 12 anos, falando com esse público, a gente tem um pouquinho de olhar que normalmente a pessoa que tem algum problema com o dinheiro tem outros problemas, assim, que acabam até sendo parecidos à forma como os problemas se criaram, né? Então, na base da emoção, acaba consumindo muito, quer dizer, o dinheiro acaba se tornando quase que um remédio, uma droga, né? Então, se tá com algum problema, não tô bem, vou lá e gasto, passo o cartão de crédito adoidado lá e depois vem o problema para trás. Então, eu acho que a grande sacada dentro de tudo que a gente está falando é tirar realmente um tempinho para olhar a situação como um todo, né? O dinheiro acaba sendo um reflexo de alguns problemas que podem estar por trás, aí mascarados, e às vezes a gente não percebe, só percebe e nem na hora que chega a fatura do cartão, né? Que aí vem aquela paulada na cabeça, a pessoa para pensar realmente que, enfim, algo que vem sendo construído ao longo do tempo. O legal é que existe muita informação com relação a isso, existem grupos de estudo, né? Inclusive psicologia comportamental. A gente estava nesse final de semana falando com uma super especialista aqui no Brasil, a professora Vera Rita. Então, a gente
tem a oportunidade de poder trabalhar essa parte com bastante calma, com bastante propriedade. Tem até as pessoas que gastam, que consomem demais, né? Acho que é a neumania que chama, né? O Hospital das Clínicas aqui em São Paulo tem um trabalho brilhante, né? Dentro dessa... Estão falando que até mais ou menos 5% da população já sofreria de oneumania. Quer dizer, eu acho até um número alto. Não sei se isso realmente, né? Esse número já está consolidado, mas assim, seria muita gente, né? 5% sendo diagnosticados como compradores compulsivos, né? Exatamente, aí já é uma doença, né? Então a gente já tá falando de uma patologia que merece, assim, toda a atenção e a pessoa precisa perceber isso. E eu acho que aí é que o negócio fica realmente difícil. Por isso que eu quis dizer, e acho que o Rick foi muito feliz em pegar esse gancho e falar justamente dos problemas não estarem no dinheiro. O que acontece é que a gente, de forma geral, a gente deixa de lado problemas que não têm relação com o dinheiro, achando que essa relação ela realmente não existe com o lado financeiro. E no fundo ela existe. Quer dizer, então quando eu tô, sei lá, num relacionamento e o relacionamento não tá legal, isso tem um impacto no meu bolso, né? E se eu tô, sei lá, no trabalho, e o trabalho, tô muito estressado no trabalho, tô trabalhando demais, eu tenho sido muito exigido e não reconhecido, sei lá, alguns problemas que eu considero que são de ordem profissional, isso tem um impacto no meu bolso também. Quer dizer, então o que é importante, eu acho, nesse nosso bate-papo, assim, vamos dizer, um pouco mais de levantar a questão, porque seria muita responsabilidade a gente cravar algumas coisas assim em tão pouco tempo. Eu acho que as pessoas têm que entender que essa dinâmica, ela precisa ser observada com mais cuidado. Quer dizer, eu não tenho problemas financeiros necessariamente só por conta da má gestão do meu dinheiro. Eu também tenho em decorrência de não estar prestando atenção em outros problemas que eu estou vivendo e que vão ter um reflexo no meu bolso. Quer dizer, eu acho que é por isso que é mais profundo. Aí quando o Rick falou da oneumania, dos problemas que são de compra compulsiva e tudo mais, eu acho que acontece como outras doenças. Quer dizer, você não percebe, não quer, quando você vê, você está vivendo. E a solução não passa só por pegar uma planilha. Por isso que a gente defende muito que não é ferramenta, não é só ferramenta. Você precisa se entender melhor, se conhecer melhor. É aquilo, a pessoa tá com um problema financeiro, devendo 10 mil reais. Você pode pegar 10 mil reais e dar para ela. Ela vai pagar aquela dívida de 10 mil reais. Aí a pergunta é, eu resolvi o problema dela? Não. Eu resolvi o problema daquele momento, daquela dívida. Mas será que a pessoa vai voltar? Provavelmente vai voltar. Então eu preciso ir além de pensar só em ferramenta. Aí é lógico, a gente abriu uma caixa de Pandora gigante, né? Porque eu tô colocando tudo, né, Rick? A gente tá colocando tudo dentro desse balaio, né? E aí a coisa fica mais complicada, né? Principalmente pegando esse exemplo que você passou de dar o dinheiro para a pessoa, eu acho que até pior isso, Conrado, porque assim, a gente vai estar resolvendo o problema dela naquele momento e a gente vai estar poupando ela de enfrentar aquela situação e ter um pouco de sofrer com aquilo, porque o sofrimento a gente aprende bastante com o sofrimento, né? Então, se a gente simplesmente resolve aquela situação, né? Aquele negócio também que a gente sempre fala de emprestar o nome, emprestar dinheiro, a gente tá queimando sei lá, a possibilidade de um aprendizado real para aquela pessoa. Então, a gente sempre fala, em vez de emprestar dinheiro, passa um tempo com aquela pessoa, explica, conversa, compra um livro, de repente, se for necessário, doa aquele dinheiro se não for fazer falta para você, né? Porque o aprendizado é muito mais rico do que o próprio dinheiro, né? Porque o dinheiro é ferramenta, aprendizado é algo que a gente vai levar para sempre. Agora, Jana, é muito mais legal falar de gastar dinheiro, né, do que de cuidar do dinheiro, de guardar dinheiro, de juntar dinheiro, de ser uma pessoa que compra de forma mais inteligente, aquela coisa. Você saiu com todos os seus amigos para gastar dinheiro, para fazer alguma coisa que envolva gastar dinheiro, você é um cara super legal, tá bacana. Agora, se você for o cara que vai falar que não vai porque você precisa guardar, porque você já estourou demais seu orçamento, aí você é careta, tá, né, tal. Então, assim, é um assunto, né, que assim, ele é complexo justamente por ir contra a nossa natureza de ser imediatista, né? Aquilo, não tem como a gente tá o tempo todo, né, desde a nossa história, a professora Vera Rita conta isso de uma forma muito legal, né? A gente tinha que matar o leão, o alimento para comer dali a pouco e, assim, a geladeira, por exemplo, onde a gente guarda o alimento para ir comendo aos poucos, é uma novidade muito recente se a gente pensar na história do ser humano. Quer dizer, você tinha que matar, comer ali e daqui a pouco você, sei lá, fazia uma meia hora, uma hora de descanso, você já tava com fome de novo, você tinha que sair de novo. Quer dizer, a gente é imediatista. Então, dinheiro é um assunto que entra
nessa complexidade, né? Como é que eu faço para as pessoas entenderem que o mundo não vai acabar na Black Friday, o mundo não vai acabar, tipo, na passagem do ano. Então, calma, em janeiro você vai pagar mais barato de verdade, junta um pouquinho, né? É difícil, né? Não, e sem contar que aqui no Brasil, novamente falando de Brasil, a gente tem uma herança estamos falando de estabilização econômica, 25 anos, né? Tem o Plano Real. Então, né, a gente pensar nos nossos pais, se caiu o salário, ele tinha que sair gastando adoidado, porque a inflação corroía, né? Aquele valor do dia para a noite, quer dizer, até em menos questão de horas. Então, as pessoas com quem a gente aprendeu a falar sobre dinheiro e tal, a realidade deles era muito diferente. Precisava gastar mesmo. E não tinha nem instrumento para, sei lá, para investir, poupança. Talvez existia naquela época, né? Mas não tinha outra coisa. Quem quisesse, não tinha tanto dinheiro, não tinha muita opção para guardar, enfim. E a inflação não fazia com que o planejamento fosse coisa de carochinha, assim, não existia, né? Você quer ver um número só pra gente deixar, Jana, dar uma ordem de grandeza? Nos 15 anos anteriores ao Plano Real, a inflação acumulada corrigida foi de 13 trilhões%. Uau! 15 anos anteriores ao Plano Real, a inflação acumulada corrigida foi de 13 trilhões%. E se você pegar os 15 anos posteriores ao Plano Real, os primeiros, né, os 15 anos, né, de 94 adiante, essa inflação acumulada corrigida foi de 200%, 199 ponto alguma coisa. Quer dizer, 13 trilhões... Mudou muito, né? O Então, cenário assim, é completamente educação diferente. financeira naquela época e tudo mais. Então, essa lembrança do Rick é muito importante, porque hoje a gente tem, principalmente essa geração que não viveu a superinflação, tem condição de pensar o seu planejamento, educação financeira, de uma maneira que os pais, os avós, jamais podiam fazer. Eles tinham que receber o salário e gastar tudo o mais rápido possível, porque o preço das coisas mudava E a muito necessidade cada vez maior também, né? Até assim, no âmbito do trabalho, aposentadoria, quer dizer, é diferente, né? Porque as pessoas costumavam ficar muitos anos na mesma empresa, tinha aquela estabilidade. Hoje em dia não é assim, né? E eu acho que também mudou um pouco, né, Rick? O perfil de consumo. A gente tem hoje o que a gente chama de obsolescência programada, né? Que é uma coisa muito acentuada e que se acentua cada vez mais, que é o fato de os produtos terem ciclos de vida cada vez mais curtos também, né? Quer dizer, a tecnologia, ela faz com que o seu celular, sei lá, em 2 anos no máximo, 3, ele já esteja muito obsoleto. Quer dizer, sei lá, daqui a pouco ele não aguenta nem mais a quantidade de aplicativo que você tem lá dentro, ele começa a travar. Aí aquilo você tem que, né, entre aspas, né, tô fazendo aqui o entre aspas, você tem que trocar de celular, né? E isso começa a acontecer com outros bens também, com carros, com coisas que são mais caras. Então, você também não tem um incentivo para aprender a juntar, guardar, porque parece que se você ficar com a mesma coisa durante mais de, sei lá, 2, 3, 5 anos, você é um cara completamente alienígena, né? Porque não é possível que você tá com essa mesma coisa há tanto tempo. Ainda mais com as redes sociais, aí a gente olhando, né? E você vê o seu amigo viajando lá, ele tira foto lá que parece aquele celular Todo mundo tão rico e Supermaster feliz, lá, né? todo mundo lindo e feliz, né? Então você tem você se sente, né, fora do padrão e você vai buscar parcelar em não sei quantas mil vezes para poder comprar também aquele mesmo item, né? Que virou um objeto de desejo, né? Seu, não só para mostrar que você tem, para mostrar que você também pertence a um seleto grupo de pessoas aí que tem esse bem. Então é mais um detalhe importante, né, nessa nova realidade. São muitos pontos, né? Eu queria emendar e falar um pouquinho de reserva de emergência. Agora também está sendo chamada por outros nomes, né? Não só reserva de emergência, mas enfim, aquele dinheiro que a gente tem que ter guardado ali, caso aconteça alguma eventualidade. Queria que vocês falassem um pouquinho da importância dele. Então, a reserva de emergência, ela é uma vamos dizer assim, um dos assuntos de finanças pessoais mais batidos, né? E mais, vamos dizer, relembrados pelos especialistas, e não é à toa, né? E eu acho que é muito legal você falar dos nomes, porque a gente teve a oportunidade de estar no mesmo evento agora num fim de semana, e que a gente escutou, por exemplo, reserva de paz, né? Que eu achei um nome muito legal de escutar, né? Reserva de paz. Então é aquele dinheiro que você tem, que você sabe que com ele você pode aumentar o seu período de paz, se aparecer alguma tempestade, algum problema à sua volta. Então eu gostei do nome. Mas a ideia qual que é? A ideia é que a única certeza que a gente tem é que a vida vai ter reviravoltas. Então assim, quando você se planeja minimamente, você constrói uma reserva, o nome é reserva por conta disso, que vai te ajudar a passar por aquele período com mais tranquilidade. Então, sei lá, perdeu o emprego, teve um problema de saúde, um familiar perdeu o emprego, então a renda vai se achatar, né? A renda vai diminuir, a renda familiar que era somada agora vai ser só uma pessoa que está trazendo receita. Então, se você juntou um pouquinho de dinheiro, não é que isso vai resolver
Mas isso vai ajudar, isso vai ser útil, principalmente para você não cair nas armadilhas que o Rick falou, de você parcelar tudo, você ficar se endividando com dinheiro que custa muito caro no Brasil. E aí vem uma lembrança importante, né, Rick? A gente sempre fala isso. O Brasil é um país onde os juros são muito altos e ponto, né? Quer dizer, não tem o que a gente ficar floreando nesse aspecto. Os juros no Brasil são altos, o dinheiro emprestado no Brasil ele custa caro. Então, se você não se planeja, você tem que usar o dinheiro caro. E aí, quando você usa o dinheiro caro, aquela falta de planejamento fica ainda mais cara, porque você vai ter que pagar tudo aquilo e com juros. Fica refém, né? Então, a ideia da reserva, né, de paz, de emergência, ou esse fundo de liquidez, reserva de liquidez, tem vários nomes interessantes, é no fundo dar essa tranquilidade para você evitar cair no uso de juros muito elevados. Exatamente, né? E lembrando que a reserva não pode ficar junto dos seus investimentos, né? Esse é um ponto fundamental, né? Porque ele está lá com outro propósito, com outro fundamento, então ele tem que estar lá, principalmente num produto de liquidez que tenha uma liquidez rápida, né, imediata, a gente gosta de falar, de renda fixa, quer dizer, alguma coisa que você tenha uma certa proteção, porque você não pode correr risco de perdê-lo, né, de não tê-lo justamente na hora que você mais precisar. Então a gente estava falando há pouco tempo atrás de queda de juros básico da economia, né, a chamada Selic, né, que fala da renda fixa, mas só porque a renda fixa não oferece a mesma rentabilidade de antes, não quer dizer que você não precise investir para garantir, né, o seu futuro, garantir a sua reserva de emergência. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então quando a gente vê lá no jornal falando, não, vem para a bolsa, enfim, vai para renda variável, você tem que pensar na sua reserva de emergência e ela não serve para estar em produtos que você vai correr algum tipo de risco. Então esse quer ser uma coisa legal para lembrar, né? Porque esse é o seu primeiro passo, né, Jana? Assim, eu tenho que montar primeiro uma reserva de emergência, ou começar a construir essa reserva para que eu tenha esse compromisso comigo mesmo numa eventualidade, num imprevisto, e aí depois, ou em paralelo, eu vou também juntando, guardando e me planejando para outras coisas, né? A ideia é que, assim, isso é muito legal da gente falar. Quando as pessoas escutam a gente, ou a gente tá fazendo uma palestra, ou a gente tá aqui no podcast, a pessoa pode ter uma impressão assim, poxa, mas essa vida desses caras deve ser muito chata, né? Porque os caras estão falando de planejamento, de controle, de imprevisto. Não. A ideia qual que é? A ideia é que você tenha justamente liberdade a partir da possibilidade que você está construindo de manter as rédeas sobre o seu dinheiro. Então é aquilo, eu quero viajar, eu me planejo, eu consigo realizar o objetivo de viajar. O lance não é guardar o dinheiro, a gente não tá falando pra você ficar guardando, acumulando dinheiro, não, é pra você fazer as coisas importantes. E uma das coisas importantes é você poder passar por uma emergência com tranquilidade. Todo mundo quer isso. Quando você tá no meio da emergência é que você lembra, nossa, se eu tivesse ia me ajudar bastante. No final a gente tá falando de assumir a responsabilidade, né? Algo que a gente tá vendo tão negligenciado, a gente tava falando agora há pouco, né? Enfim, de algumas características que a gente observa em algumas pessoas, e a gente percebe que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai precisar assumir a responsabilidade da nossa vida, do nosso dinheiro, cuidar do futuro, né? A gente acabou de passar por uma reforma da Previdência, a gente está vivendo cada vez mais, vai precisar, logicamente, cuidar desse dinheiro com cada vez mais carinho, né? Então, quanto antes começar, melhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida, e aquilo, nossa. Quanto antes começar, melhor, e não pode parar nunca. Né? Então, assim, eu não vou... eu vou aprender educação financeira para eu comprar melhor no Natal. Não, você vai aprender educação financeira para todo santo dia você aplicar a educação financeira. Comprar uma coisa baratinha, tem educação financeira. Vida, né? Exatamente, é um estilo de vida. Comprar uma coisa mais cara, tem educação financeira. Negociar, tem educação financeira. O lance é esse, não é virar o tio Patinhas, né? Não é acumular por acumular, mas é entender que o dinheiro é uma prioridade e que ele vai te ajudar a conquistar as coisas que você quer. Sejam elas coisas mesmo que você quer comprar, sejam elas experiências, momentos, viagens e outras coisas importantes. Uma das coisas que vai te ajudar é o dinheiro. Você tem outras muitas, mas acho que o recado tem que ser esse, né? Começar antes, mas não pode parar nunca. Tem que levar a sério pra o assunto. Vida toda, né? Pra vida toda. Uhum. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui e falar sobre um assunto que é muito importante aqui para a PIR, né? Nós somos uma InsurTech, né? Temos o seguro para celular. E uma das coisas que a gente está tentando elucidar bastante nesse mês aqui do consumo consciente a pessoa não deve comprar seguro no carrinho de compra. Por quê? Porque ela corre o risco de comprar qualquer coisa ali, sem pesquisar, sem analisar, se ver se a hora que vai usar, né, na hora que mais precisa, provavelmente não vai ser coberta.
Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Legal, eu acho que esse é um ponto muito importante e delicado. Primeiro porque o seguro é um produto muito interessante. Acho que esse é um contexto que a gente precisa reconhecer dentro da educação financeira. Isso é muito negligenciado, principalmente no Brasil, onde você não tem, por exemplo, para diversos bens importantes, a necessidade ou a obrigatoriedade de existência de seguro. Então, pra gente é uma coisa que, se der, eu faço. Né? Eu tô falando assim de bens como carros, por exemplo, e outras coisas. Mas o celular é um exemplo do que a gente estava falando, que envolve a educação financeira, porque muitas vezes você está comprando um aparelho que é, sei lá, é a sua renda total do mês ou é às vezes a renda de 2 meses de trabalho. Só você sabe o quanto que você ralou para conseguir comprar o celular. Quer dizer, o que acontece se eventualmente você for roubado, ou se acontecer algum acidente, alguma coisa com esse celular? Você vai ter que comprar outro. Você sabe o tanto que você ralou, o tanto que você... Então, assim, eu acho que a figura do seguro é muito importante. O lance de você entender o que você está comprando é o mesmo que a gente deveria aplicar para as compras que a gente faz no dia a dia. Quer dizer, eu estou comprando o celular, ou eu estou comprando esse determinado item, estou vendo uma promoção. Será que de fato é aquilo que eu tô vendo? Né? Então vamos para a famosa letra miúda para ver se é isso mesmo? As condições comerciais são essas, eu entendi o que eu tô levando e tal. Por que com seguro seria diferente? Porque muitas empresas apelam para comodidade. E aí falam para você, não, mas aí você já leva por esse valorzinho Coloca aqui, um xizinho aqui você já e pronto, tá tranquilo. já tá Quer dizer, aí faz uma vendinha casada que é aparentemente inocente, assim, que não tem um efeito colateral negativo para quem tá comprando, que só parece fazer bem para ele, mas no fundo, quando ele vai usar, aí tem a letrinha miúda. Então, assim, eu acho que o legal é questionar, né? Assim, você tá colocando esse produto... Primeiro, não é obrigado a ter, né? Quer dizer, você já pode questionar isso. Eu tenho que levar, para eu levar, eu preciso comprar isso aqui? Não, mas eu acho que não é bem assim. Agora, me explica exatamente o que tá aí, para eu entender. Eu quero ver o que tá aí. Quer dizer, questiona. Se você ficar em dúvida, não compra. Né? Eu acho que, no fundo, o que a gente precisa é ter um pouco mais dessa responsabilidade que o Rick falou. Eu que tô comprando, eu que tô levando, né? E o dinheiro é meu. Né? E aí, assim, será que eu vou ter o benefício, a vantagem depois, né, Rick? Não, e sem dúvida, e eu acho que serve de uma forma geral para tudo na vida, né? Quer dizer, hoje em dia a gente tem ferramentas aí para pesquisar, para conhecer, né, os produtos de uma forma melhor. É realmente sentar um pouquinho, dedicar uns 10, 15 minutos para procurar informação. O que a Pira, por exemplo, pode oferecer de melhor, que aqui o meu banco tá de repente me empurrando, né? Normalmente quando uma coisa é empurrada é porque não é tão bom, né? No nosso meio a gente tem o famoso título de capitalização, que é falei famoso. que eu tenho trauma desse título, né? Que meu pai costumava... Eu brinco sempre, o Rick e Jana, que quando você entra numa agência, tudo aquilo que tá pendurado lá para tentar te chamar a atenção, provavelmente é produto ruim. Então, a via de regra é assim que eu tento conscientizar as pessoas que eu conheço. Então, assim, quando você entrar num lugar e tiver muita coisa pendurada, tudo aquilo que tá pendurado para te convencer provavelmente não é bom. Então, assim, entenda o produto, né, Rick? Exatamente. E responsabilidade nossa de entender e buscar aquilo que é melhor. Então, a gente vai pesquisar preços, a gente vai pesquisar produtos e serviços. Acho que esse é o caminho. Não tem como ser diferente, né, nesse novo mundo aí que a gente tá desbravando. Muito legal. Para terminar, queria que cada um de vocês deixasse um recadinho aqui para quem vai ouvir esse podcast, né? Quem gostaria de se aventurar mais nessa parte de educação financeira e começar a entender melhor. Legal. Eu acho que o recado principal é que, assim, o Rick falou, né? Eu vou reforçar, eu acho que a educação financeira, ela precisa ser, realmente a palavra é essa, é um estilo de vida. A educação financeira precisa ser uma coisa que a gente aprenda a gostar de valorizar, Jana. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar, né? Assim, eu não quero fazer o papel do cara que vai falar, é muito gostoso, legal, bacana, divertido cuidar do dinheiro e pensar no planejamento financeiro e tal. A gente precisa aprender a gostar disso. Eu acho que como bons profissionais, a gente, durante a nossa carreira, a gente acaba fazendo muitas coisas que a gente não gosta e muitas delas a gente aprende a gostar porque faz parte do processo e para muita gente é assim que tem que ser com a educação financeira. Claro que a gente pode transformar esse tema numa coisa mais prazerosa, mais divertida, mais lúdica, mais interessante. A gente tem tentado fazer isso e as iniciativas que aparecem são muito positivas nesse sentido. Mas é um assunto sério que a pessoa precisa aprender a gostar. Então, o meu recadinho é assim: começa, né? Não fica assim, quando eu tiver ganhando melhor, eu vou. Quando acontecer isso, eu vou. Quando cair aquele dinheirinho extra do 13º, aí eu começo. Não, faz já. Tá ouvindo a gente agora? Faz agora. Vai lá, começa a olhar o que tá acontecendo com o dinheiro, quanto que é o salário bruto, quanto que é o líquido, com o que você gastou hoje. Começa com hoje, agora. Tenta lembrar de tudo que já passou pela sua mão hoje, dinheirinho trocado, comprou um negócio, veio troco, não veio.
Começa hoje, e aí amanhã faz a mesma coisa e depois. Então, acho que o recado é muito esse, na linha de fazer, não ficar muito pensando se deve ou se não deve fazer. Tem que fazer. Quero agradecer a primeira oportunidade, Janaína. Eu acho que, corroborando com o que o Conrado está falando, o legal é que você saber que, independente da sua idade, sempre é o momento de começar, né? Se você está se aposentando agora, se você está começando a sua vida, você tem a chance de, a partir de agora, começar a fazer algo diferente. E aproveitar tudo que existe de graça aí, tem internet à nossa disposição, podcast, vídeos, né, no YouTube aí à vontade, muita gente boa falando sobre dinheiro. E pode contar com a gente também lá no dinheirama.com. Isso aí, jabazinho do Rick foi bom no final. né? Dinheirama.com, a gente tá lá junto para ir nessa jornada de educação financeira. Obrigadão, Muito Jana. legal, obrigada, Obrigado. gente. Agradeço muito a participação de vocês, foi super importante. E eu espero, a quem estiver ouvindo aí, que esse podcast contribua um pouquinho mais, né, aí para a tua vida financeira ficar um pouquinho mais organizada, equilibrada, né? Consumo um pouquinho mais consciente, especialmente nesse mês aqui que tá cheio de desafios, né? E continue seguindo nossos canais de comunicação aqui na Peer, né? Esse é o mês da educação financeira e do consumo consciente, então você encontra mais conteúdo no nosso blog e nas nossas redes sociais também. Obrigada, pessoal. Até o Valeu, Jana, próximo. valeu, até mais.